Amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu sou Eliakim Cordeiro, esse é o meu canal. Vamos para mais um vídeo. Vou procurar me dedicar mais ao YouTube, porque quando nós insistimos, persistimos e não desistimos, Deus ele se encarrega do resto. Dessa vez eu quero fazer uma leitura da cronologia da vida de Cristo, do Dr. Wilbur Norman Pickering. Você encontra esse escrito de graça na internet. É a cronologia da vida de Cristo, do Dr. Wilbur Pickering. Amém? Eu vou fazer uma leitura do que ele escreveu e dos versículos bíblicos apresentados. Preâmbulo, ele diz o seguinte: primeiro, o Cordeiro morto antes da criação. Primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versículo 18 ao 20. O primeiro versículo eu vou utilizar a versão Almeida Corrigida Fiel. Primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículos 18 até o versículo 20. Amém. Versículo 18 ao 20 diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Amém? Então, o primeiro ponto que o Dr. Wilbur Pickering traz para nós é que o Cordeiro ele foi sacrificado antes da fundação do mundo. Amém? Apocalipse, capítulo 13, versículo de número 8. Apocalipse 13, versículo 8. Vamos ler. Não vamos deixar o vídeo ficar muito grande, mas também vamos ler os versículos. Apocalipse 13, versículo de número 8, que diz assim: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ainda temos o Evangelho do apóstolo João, no capítulo 12, o versículo de número 27. João, capítulo 12, versículo 27. Diz assim: e naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para... Perdão, eu abri em Atos. João 12, 27. Agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim ao mundo, a esta hora. Amém? Para isso vim a esta hora. Então Jesus sabia do que ele deveria fazer. Segundo, o Criador deste mundo. Hebreus, capítulo 1, versículo 10. Carta aos Hebreus, no capítulo 1, versículo de número 10. Hebreus, capítulo 1, versículo 10. Diz assim: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Glória a Jesus. Vamos ver também o Salmo de número 102, o versículo de número 25. Salmo de número 102 e o versículo de número 25.
Diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Amém? Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1 e versículo de número 10. João 1 e 10. Glória a Jesus. Diz assim: estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Glória a Jesus. Colossenses, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 e o versículo de número 16. Colossenses, capítulo 1, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, por Cristo e para Cristo. Amém? Terceiro ponto, ele vai nos trazer as implicações com relação a isso tudo que nós estamos vendo. Deus, o Filho, sabendo de antemão o que iria acontecer e que ele próprio teria de pagar o terrível preço de resgate, mesmo assim criou a nossa raça. Amém? Então Cristo, ele sabia de antemão a que propósito ele havia sido enviado a este mundo. Aí nós temos a letra A, Hebreus capítulo 10, versículo de número 5. Hebreus capítulo 10, versículo de número 5. Hebreus 10 e o versículo 5. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Glória a Jesus. Depois desse versículo, nós temos o seguinte: o corpo preparado para sempre. Agora ele tem corpo humano no céu. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 55 e o 56. Atos 7, 55 e 56. Glória a Jesus. Vamos lá. 55 diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, no céu viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Amém? Glória a Jesus. Imutabilidade é uma pergunta que ele faz. Ou seja, Deus é imutável. Amém? Ao aceitar o corpo, aceitou o pacote inteiro. Mal conseguimos imaginar quanta humilhação. O soberano Criador confinar-se no corpo de um bebê, indefeso, totalmente dependente. Será que a imagem inclui o corpo? Não no começo. Mas hoje, Cristo, ele tem um corpo. Amém? O corpo dele, o corpo ressurreto. A Santa Ceia indica o corpo de Cristo que está aqui na terra. B. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. Hebreus capítulo 12, versículo de número 2. É isso. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava preparado, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra no trono de Deus. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O gozo proposto, o tamanho que ele suportou, a cruz por ele, o gozo deve ter a ver com a igreja. Agora o Senhor Jesus Cristo está aguardando a noiva. E a letra C, que nós não vamos nos deter muito, nós não vamos parar na letra C. Evangelho de João, no capítulo 4, versículo de número 23. João 4
e o versículo de número 23. João 4, 23. Olha o que vai nos dizer a palavra de Deus. Para que todo homem, para que todos honrem o Filho, como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Amém? Glória a Jesus. O Pai procura-se. O Pai procura, não tem, ou quer mais. Eu li o capítulo 5, vamos ler o capítulo 4, versículo 23, que diz assim, ó. Mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Glória a Jesus. O Pai procura. Se procura, não tem, ou quer mais. A transcendência é uma pergunta. O Pai se arrisca para ver se será correspondido. Não quer robô. Amém? Ele não quer robôs como adoradores. Coração de Pai. Não se pode obrigar ninguém a ser discípulo. Deus não dá procuração a ninguém no sentido de dominar a fé e a consciência de outrem. Mateus capítulo 23, versículos 8 ao 10, e o Evangelho de João no capítulo 1, versículo de número 13. Amém? Esses aí os irmãos leem em separado, amém? Para o vídeo não ficar muito extenso. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, de dar o seu joinha em nome de Jesus para nos ajudar. Amém? Deus abençoe.